Estamos de volta com o Estúdio I. A gente fala agora da crise no estado do Rio de Janeiro. O governo começa a discutir novas medidas de contenção de gastos esta semana. A Polícia Militar do Rio de Janeiro está reforçando a segurança aqui em frente à Assembleia Legislativa depois das manifestações da semana passada em frente à sede do Legislativo. Também há funcionários instalando aí, terminando de instalar grades em volta do prédio da Alerj. O pedido de reforço foi feito pela Controladoria da Assembleia Legislativa do Rio e essas grades vão custar R$20 mil de despesas por mês. Essas grades foram colocadas em volta de todo o prédio antes do começo da discussão das medidas do governo que devem acontecer na próxima quarta-feira. Entre as medidas previstas estão a suspensão de reajustes salariais já concedidos, o aumento da contribuição previdenciária, o corte de gratificações pagas a comissionados e também fim de programas sociais e a extinção de órgãos públicos. A crise financeira do estado do Rio de Janeiro é tão grave que o governador Luiz Fernando Pezão falou, inclusive, em parcelar os salários dos servidores em 7 vezes, sendo a última parcela no dia 5 de dezembro. Mas a gente conversou na manhã de hoje com o advogado da FASP, a Federação das Associações e Sindicato dos Servidores Públicos do Rio de Janeiro, o Carlos Júndio. Ele disse que vai entrar com um pedido na próxima quarta-feira, um pedido de apreensão de recursos do governo do estado para o pagamento dos servidores. Vamos ver o que ele disse. A intenção, na realidade, é bloquear as contas do governo para implementar esse pagamento de uma vez só, o mais rápido possível. Do Rio de Janeiro, Gabriela Ferreira, para a Globo News. É situação bastante complicada aí para o Rio de Janeiro, não só para o Rio, né? Tem outros estados também enfrentando situação financeira, mas esse pacote que foi anunciado pelo governador Luiz Fernando Pezão gerou bastante discussão, aliás, manifestações até passando do limite, né, com aquela invasão aí que a Bárbara até falou da Assembleia Legislativa, porque tem temas aí que envolvem dinheiro, envolvem programas sociais. Envolve planejamento das famílias, desses servidores também, envolve muita coisa, né? E envolve também no outro nível a discussão também que tem a ver com a legislação. É constitucional, não é constitucional, uma série, o confisco que esse pacote prevê também. Então eu acho que está longe de estar resolvida essa questão e serve sim, o Rio de Janeiro serve como um espelho do que acontece em muitos outros estados. Então o que tiver sendo tomado de medidas aqui na prática, acho que vai servir também de exemplo ou de não exemplo para muitos outros estados. Entre os aspectos importantes, mexe no negócio que o governo federal quer mexer, que é justamente discutir a Previdência. Né? A nível estadual, com erros e acertos, enfim, mas é o vespeiro que vai ter que ser mexido. É a sinalização, olha, temos que fazer alguma coisa com relação a isso. Não uma coisa como essa aqui, que é extremamente agressiva. Pessoas que nunca contribuíram, que estão inativas, passar a contribuir com 30%. Isso é um negócio... E também o aumento para quem contribuía, também aumento da contribuição previdenciária. Se bem que a Alerj teria devolvido, né? Devolveu dizendo que... Contigo aí. Esse pepino a gente não demais, quer. Né? Exagera. Já tem muita coisa, são temas delicados, né, que vão mexer ainda com a estrutura do Rio de Janeiro, porque envolve também, ao mesmo tempo, um desgaste político, né? O PMDB já saiu derrotado aí das urnas na eleição municipal, né? Ele estava reinando aí quase que absoluto para o governo, para o município. Já não saiu bem e agora está dando de cara aí com essa situação de cofres vazios. Foi ao governo federal, foi lá bater a porta do Temer. Também PMDB, né? Também PMDB, também sem dinheiro. Ou seja, é difícil resolver essa questão, Garmani. Não, o que eu sempre acho é o seguinte, a gente tem exemplos na história de a Inglaterra durante a guerra, a França, até os próprios Estados Unidos, em que havia uma comoção nacional por causa de um problema que afetava a todos. Então, precisamos que você dê sua cota de sacrifício. E o cidadão dava. Agora, nesse caso, de alguns estados brasileiros, o cidadão olha e fala assim, vem cá, mas por que o meu estado está assim? Né? É má gestão, entendeu? É corrupção, é roubo, é inversão de valores, é incentivo a gente que não precisava. É super salário aqui e ali. É super salário aqui e ali, é o tal do auxílio isso, auxílio aquilo, aquelas mordomias. Você fala, pô, mas então agora eu vou ter que fazer o esforço? Claro. E sabe o que chega a assustar também? É porque no mesmo semestre em que a gente estava comemorando toda a estrutura que foi montada para a Olimpíada, o astral que a cidade, nesse caso a cidade, né, mas representando o Rio de Janeiro como um todo, ficou no mês de agosto, todo mundo eufórico, etc. Pouco tempo depois, crise instalada, situação precária e
e dificuldade de fazer voltar. Era uma nuvem que a gente já via no horizonte, né? que estava chegando. Não foi... Não, e outra coisa, a gente está falando de simbolismo aqui no início do programa também, então por que não fazer tão gestos simbólicos? Pode até não mudar lá na frente, mas simbólicos. Acaba com a frota de carros da Assembleia Legislativa, acaba com a frota de carros oficiais também, de muitas autoridades que não precisam, de fato, pelo salário que ganham de carro oficial. São coisas pequenas mas que o cidadão comum vai falar, pô, tá vendo, eles também estão cortando ali, estão cortando em serviço, estão diminuindo o gabinete, estão fazendo várias coisas. O executivo não está fazendo isso por boa vontade, mas tá cortando serviços e custos. E o Legislativo e o Judiciário não têm mostrado essa disposição de autossacrifício, né? Vamos dizer assim, né? Tem que envolver todo mundo. Se a crise é para um, é para todos. É para todos, exatamente.